Olá, pessoal, queridos alunos e alunas do Trino. Sou o professor Rafael Bizelli e hoje nós vamos para a segunda aula sobre responsabilidade civil aqui na matéria de Direito Civil. Fizemos uma primeira aula com aspectos bastante introdutórios sobre os fundamentos, os elementos da responsabilidade civil e paramos no quarto e último elemento, que foi o elemento dano como pressuposto da responsabilidade civil. Vimos alguns temas também introdutórios sobre o dano e iniciamos essa aula já no ponto da tipologia dos danos indenizáveis. Tipologia dos danos indenizáveis. Bom, pessoal, o primeiro ponto bastante importante em relação aos danos indenizáveis diz respeito à terminologia. É muito comum na cultura jurídica nacional a utilização do termo dano material ou dano moral. Há, contudo, uma outra terminologia que a doutrina especializada considera mais adequada, que seria o termo dano patrimonial ou dano extrapatrimonial. De todo modo, são duas classificações. É a mesma classificação, dita de duas maneiras distintas, de modo que, na prova, vocês não precisam se ater a esta preocupação, mas basta saber que seja dano material versus dano moral, ou seja, dano patrimonial versus dano extrapatrimonial, qualquer uma dessas terminologias estará correta. Dentre os danos patrimoniais, então, são espécies de dano patrimonial. Os danos emergentes, os lucros cessantes e o dano pela perda de uma chance. Danos emergentes, lucros cessantes ou dano pela perda de uma chance. Por outro lado, nós temos os danos extrapatrimoniais. O gênero dano extrapatrimonial teria por espécies o dano moral, ou dano moral no sentido estrito, o dano estético e, mais recentemente, o dano existencial, que vou trabalhar com vocês logo adiante. Enquanto o dano patrimonial, então, tem por objeto de proteção o patrimônio da pessoa, o dano extrapatrimonial tem por objeto de proteção a dignidade e a personalidade. São os danos que dizem respeito aos atributos humanos da pessoa e não somente ao seu patrimônio. Os danos extrapatrimoniais aqui, embora nós tenhamos mencionado três espécies, dano moral, dano estético e dano existencial, trata-se de um rol exemplificativo. Não é possível, então, a priori, nós limitarmos quais as possíveis espécies de dano extrapatrimonial no Brasil. Digo no Brasil, porque há outros ordenamentos jurídicos em que os danos extrapatrimoniais estão em rol taxativo. No Brasil, este é um rol meramente exemplificativo. Isso porque não seria possível prever todos os possíveis danos causados à personalidade humana, à dignidade humana. Além disso, a própria evolução da sociedade, cada vez mais rápida, demonstra essa impossibilidade do legislador prever, então, estabelecer a priori os possíveis danos de serem ocasionados. Um grande exemplo que está na jurisprudência e que vem ganhando cada vez mais destaque diz respeito ao dano pelo desvio produtivo do tempo. Bom, avançando, então, nas espécies de danos, nós temos o dano emergente, lucros cessantes e perda de uma chance como danos patrimoniais. O que seria o dano emergente? O dano emergente ele vem previsto no artigo 402 do Código Civil. Tanto o dano emergente quanto os lucros cessantes vêm previstos no artigo 402 do Código Civil. Dano emergente é aquilo que efetivamente se perdeu. Dano emergente é aquilo que efetivamente se perdeu, é a diminuição patrimonial, sofrida pela vítima do evento danoso. Dano emergente é a efetiva diminuição patrimonial.
Aqui a gente utiliza teoria da diferença. O patrimônio anterior ao dano, patrimônio posterior ao dano. A diferença entre os patrimônios do momento anterior ou do momento posterior ao dano seria, então, o dano emergente. Seria aquilo que efetivamente se perdeu, a diminuição patrimonial. Exemplo clássico dos livros de direito civil. O taxista que tem o seu carro aborado por outro automóvel. O acidente de trânsito. Aquilo que o taxista precisa pagar no conserto do carro. Esse valor é o dano emergente. Já aquele valor que o taxista deixa de ganhar enquanto o seu carro está na oficina, seria os valores a título de lucros cessantes. Por quê? Porque lucro cessante é aquilo que razoavelmente se deixou de ganhar. Lucro cessante é aquele lucro certo ou quase certo que se deixou de ganhar. O taxista, então, tem uma média do que ele ganharia por dia, do que ele ganharia por semana. E ele deixa, efetivamente, de ganhar algo que, num grau elevadíssimo de certeza, ele ganharia. Então, lucro cessante é aquele lucro que, com certeza, ocorreria, mas que deixa de ocorrer por um evento danoso. Então, é aquilo que, razoavelmente, se deixou de ganhar, é a perda de um ganho futuro, esperado e certo. É preciso que haja essa certeza ou uma alta probabilidade de que o lucro existiria. Ganhos eventuais. Ganhos eventuais ou de baixa probabilidade não configuram lucros cessantes. Ganhos eventuais ou de baixa probabilidade não configuram lucros cessantes. Aqui uma observação: é possível que os lucros cessantes configurem alimentos indenizatórios. Significa isso que é possível que a pessoa, que é o autor do dano, possa ser condenado ao pagamento de alimentos indenizatórios como indenização pelos lucros cessantes. Aquilo que a pessoa tinha uma certeza que ganharia durante uma parte da sua vida e que ela deixa de ganhar em razão de um evento danoso, ela receberá essa indenização a título de lucros cessantes como alimentos indenizatórios, portanto, prestações mensais indenizatórias. O que é mais importante aqui para fins de prova é a terceira espécie de dano patrimonial, que é o dano pela perda de uma chance. O dano pela perda de uma chance vem cada vez mais sendo cobrado em prova, já foi inclusive objeto de prova de sentença na magistratura, salvo engano, do Estado de São Paulo, um dos últimos concursos. E tem uma jurisprudência muito rica, né? Há uma riqueza aí jurisprudencial sobre o dano pela perda de uma chance. A perda de uma chance, ela pode ser conceituada como a oportunidade dissipada de obter futura vantagem ou de evitar um prejuízo em razão da prática de um dano injusto provocado por outrem. Novamente, oportunidade dissipada, portanto, a oportunidade perdida de se obter uma futura vantagem ou uma oportunidade perdida de se evitar um prejuízo em razão da prática de um dano injusto provocado por outra pessoa. A teoria da perda de uma chance, ela tem origem na doutrina, na jurisprudência francesa e é plenamente incorporada ao direito brasileiro. Ela não tem uma previsão legal expressa, mas o dano pela perda de uma chance é incluído pela doutrina e pela jurisprudência no conceito de perdas e danos. Então, perdas e danos, lá no artigo 402, como ele é genérico, ele engloba os danos emergentes, os lucros cessantes e a perda de uma chance. Tanto é que o STJ tem o julgamento que eu trago para vocês aí, o segundo julgamento desse slide. O STJ entendeu no ano de 2021 que numa ação de indenização, se houver o pedido de indenização por perdas e danos de maneira geral, é possível que o juiz entenda que as perdas e danos daquele caso, na verdade,
se trataram de dano pela perda de uma chance. E então, proferir sentença condenando o autor do dano pela perda de uma chance, sem que o autor da ação, que a vítima, então, tenha pedido o dano pela perda de uma chance de maneira expressa. E essa decisão, segundo o STJ, não se configura como extra petita, não se configura como julgamento além dos limites da causa, além dos limites do pedido. Então, veja, havendo pedido de indenização por perdas e danos em geral, pode o juiz condenar pela perda de uma chance, sem que isso implique julgamento extra petita. Por quê? Porque o conceito de dano pela perda de uma chance está incluído no conceito de perdas e danos em geral. Então, há uma riqueza jurisprudencial sobre o dano pela perda de uma chance, e eu peço que vocês, então, mantenham atenção quanto a isso. O STJ, no ano de 2020, teve um importante julgado tratando sobre perda de uma chance e prazo inicial da prescrição. O STJ entendeu que o prazo inicial para a prescrição da responsabilidade civil pelo cliente contra seu advogado pela perda de prazo recursal é a data do conhecimento do dano e não a data do esgotamento do prazo, que foi o momento do dano. Vejam o seguinte raciocínio. A regra no direito brasileiro é de que o prazo de prescrição começa a partir do dano. A partir, então, do início da pretensão, a prescrição da pretensão se inicia com o surgimento da pretensão. Ocorreu o dano, inicia-se o prazo prescricional. Neste caso, levado ao STJ, o cliente buscava indenização contra seu advogado que perdeu um prazo recursal. Quando se deu o momento do dano? No momento em que o prazo recursal se esgotou. A partir dali, o dano se confirmou. O dano pela perda de uma chance. Mas não é exigível do cliente acompanhar prazos recursais do seu advogado. Então, não é exigível que o cliente fiscalize a atuação do advogado dessa maneira, né, fiscalizando prazos recursais. O STJ entendeu o quê? Como não era crível que o cliente fiscalizasse o advogado, ele não teria como saber do dano. Ele não teria como saber do esgotamento do prazo no momento que o prazo se esgotou. Ele fica sabendo somente depois. Então, é somente a partir do momento em que ele fica sabendo do dano, que ele toma conhecimento do dano, é que se iniciaria o prazo de prescrição. Então, prazo inicial para a prescrição de responsabilidade civil pelo cliente contra o seu advogado pela perda de um prazo recursal é a data do conhecimento do dano. É a data em que o cliente fica sabendo que o advogado perdeu o prazo. E não a data do esgotamento do prazo, que esse sim foi o momento de concretização do dano. O dano pela perda de uma chance, então, exige que haja uma expectativa séria de ganhar ou pelo menos de evitar sofrer um prejuízo. Vejam que é a perda da chance de ganhar ou perda da chance de evitar perder, de evitar um prejuízo maior. O exemplo jurisprudencial clássico, que os livros também de direito civil trazem, menciona o programa Show do Milhão, em que não havia uma resposta correta na pergunta de 1 milhão. O participante do programa levou ao judiciário e o judiciário entendeu da seguinte maneira: se houvesse uma resposta correta, ela seria uma dentre 5. Então, você teria 20% de chance de acertar. Então, você perde a chance de acertar, mas a sua chance seria somente de 20%. Então, a indenização foi fixada em 20% de 1 milhão, no caso, 200 mil. Mas é necessário uma análise objetiva, uma análise séria. Havia realmente a chance de ganhar ou de evitar um prejuízo? Se sim, então nós estamos diante do dano pela perda de uma chance. Avançando quanto aos danos extrapatrimoniais, novamente a questão da terminologia. Se estabeleceu na cultura jurídica nacional, inclusive com previsão constitucional, o termo dano moral. Dano moral como gênero, dano moral em sentido amplo. A própria Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, todos esses documentos jurídicos utilizam a expressão
dano moral e não a expressão dano extrapatrimonial. Então, a expressão dano moral em sentido amplo está corretíssima, por previsão constitucional, inclusive, mas a doutrina especializada sugere também a utilização do termo dano extrapatrimonial, de modo que o dano moral seria apenas uma espécie de dano extrapatrimonial. Então, nós temos a expressão dano moral em sentido amplo ou a expressão dano moral em sentido estrito. Dano moral em sentido amplo é a lesão a direitos e interesses juridicamente tutelados e desprovidos de valor econômico imediato. O dano moral em sentido amplo é a lesão a direitos e interesses juridicamente tutelados e desprovidos de valor econômico imediato, a exemplo dos direitos da personalidade. Esse seria o grande gênero dos danos morais. O gênero dos danos extrapatrimoniais. Lesão a interesses e direitos juridicamente tutelados, desprovidos de conteúdo patrimonial. Já o dano moral em sentido estrito é a espécie do dano moral em sentido amplo. O dano moral em sentido estrito seria a espécie do dano extrapatrimonial. Então, nós temos danos extrapatrimoniais ou dano moral em sentido amplo. E espécie, o dano moral em sentido estrito. O dano moral em sentido estrito, por sua vez, se divide em dois. Dano moral subjetivo ou dano moral objetivo. É uma classificação que o professor Miguel Reale utiliza e que a doutrina aceita. Dano moral subjetivo, dano moral objetivo. O dano moral subjetivo é a primeira faceta do dano moral. É a compreensão do dano moral, historicamente, o dano moral foi compreendido dessa maneira subjetiva, confundido como a dor, o sofrimento negativo, o menoscabo, o desprezo, porque passa uma pessoa vítima de um evento danoso. Então, historicamente, o dano moral se confundiu com esta ideia de dor, de sentimentos negativos. Então, durante muito tempo, a compreensão de dano moral se vinculou ao conceito subjetivo. Hoje, a doutrina moderna, majoritariamente, rechaça essa compreensão subjetiva. Hoje, a doutrina moderna adota a compreensão objetiva do dano moral, que seria lesão à personalidade ou lesão aos direitos da personalidade. De modo que as consequências da lesão ao direito da personalidade, a dor, o sofrimento, o desprezo pela lesão ao direito da personalidade, não seriam um dano moral próprio, seriam apenas consequências que deveriam ser valoradas na fixação da indenização. Mas fato é que a jurisprudência ainda utiliza muito a compreensão do dano moral subjetivo, o dano moral confundido com a dor, o sofrimento e o menoscabo. Já a doutrina majoritária contemporânea, atual, não aceita a compreensão subjetiva do dano moral. Trabalha com uma compreensão objetiva. Dano moral como lesão à personalidade. Dano moral como lesão aos direitos da personalidade. E as consequências negativas do dano moral seriam apenas elementos para se valorizar o valor da indenização, mas não os danos em si mesmo considerados. Algumas questões importantes para dano moral para a prova de concurso. É possível a reparação in natura para o dano moral? Sim. Hoje, inclusive, há um movimento doutrinário e jurisprudencial para se buscar a reparação sempre in natura do dano moral, deixando a reparação em pecúnia, em dinheiro, somente para a última hipótese, somente para o caso de não ser possível a reparação in natura. Grande exemplo, direito de resposta. Ao invés de ajuizar uma ação pedindo a indenização em pecúnia, a pessoa ajuiza uma ação exigindo o direito de resposta. E por meio do direito de resposta, ela se retrata da violação ao seu patrimônio moral, à sua personalidade. Então, é possível, sim, a reparação in natura para o dano moral, a reparação não pecuniária, embora
a grande maioria das ações nesse sentido sejam sempre pela reparação pecuniária. Segundo ponto, o STJ fixou um entendimento que até aparentemente seria muito simples, mas que precisou do STJ sedimentar, o fato de que os absolutamente incapazes podem sim sofrer dano moral. Isso deriva dessa evolução. Antes, o dano moral era compreendido como essa dor, o sofrimento negativo, aquele sentimento negativo, o menoscabo. Se o absolutamente incapaz não teria condições de compreender a violação que ele sofreu, então ele não sofreria dor, não sofreria desprezo, e, portanto, não teria sido vítima de dano moral. Evoluiu-se a compreensão do dano moral para uma compreensão objetiva do dano moral, como a lesão à personalidade. Se hoje, então, não é necessário a dor, o sofrimento, para que haja dano moral. O dano moral é a lesão ao direito à personalidade. O absolutamente incapaz, embora ele seja absolutamente incapaz, embora ele não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil, ele tem os seus direitos da personalidade que merecem a mesma proteção dos capazes, dos relativamente capazes e dos capazes. De modo que os absolutamente incapazes podem sim sofrer dano moral. Informativo 559 do STJ. Terceiro ponto sobre dano moral, o enunciado 445 do Conselho da Justiça Federal. O dano moral indenizável independe da verificação de sentimentos humanos desagradáveis. Vejam que é mais um passo nesse movimento dessa compreensão objetiva do dano moral. O dano moral indenizável independe da verificação de sentimentos humanos desagradáveis. Significa que o dano moral não se confunde com a dor, menoscabo, desprezo. Dano moral é a constatação objetiva de uma violação ao direito da personalidade. Quarto ponto sobre dano moral. Existe dano moral presumido? Jurisprudência e doutrina aceitam dano moral presumido. Algumas situações, o dano moral é tão evidente, ele decorre naturalmente de alguns eventos danosos, que ele se dá de maneira presumida. O grande exemplo é a negativação indevida do nome da pessoa. Se o nome da pessoa foi indevidamente negativado, ela sofreu ali uma lesão ao seu direito à personalidade, à sua honra, ao seu bom nome. E isso gera uma responsabilidade civil por violação à sua personalidade, que significa dano moral presumido. Mas isso não é uma novidade. Qual é a preocupação que nós temos que ter? O STJ e a jurisprudência cada vez mais adotam uma posição restritiva em relação ao dano moral presumido. Cada vez mais, ou melhor, estão cada vez menos aceitando hipóteses de dano moral presumido. Dano moral presumido é uma categoria hoje que recebe muitas críticas e que vem perdendo força. Outro ponto sobre dano moral. O mero descumprimento contratual não gera dano moral. É possível haver dano moral pela violação ao inadimplemento contratual? É possível haver dano moral no curso do inadimplemento do contrato? Sim. Em tese, sim. Pense em um contrato com um plano de saúde. Mas o mero descumprimento por si só não gera dano moral. É preciso que haja comprovação do dano. Alegar o dano pelo simples descumprimento contratual não é suficiente. Você tem que demonstrar, comprovar qual dano ocorreu decorrente daquele descumprimento contratual específico. Por fim, quanto a dano moral, eu gostaria de trabalhar com vocês um julgado recente do STJ, de 2021, que tratou de dano moral à pessoa jurídica de direito público. Antes disso, existe uma polêmica, uma divergência doutrinária a respeito de existir ou não dano moral à pessoa jurídica. De maneira geral, a jurisprudência acata esta ideia. Então, para fins de prova objetiva, existe sim dano moral à pessoa jurídica. O dano à imagem, o dano à reputação da empresa, por exemplo, o dano à honra objetiva da empresa, ao nome, à reputação, à honra, à imagem. Então,
a grosso modo, existe sim dano moral à pessoa jurídica de direito privado. Existe sim dano moral à pessoa jurídica de direito privado. Numa prova subjetiva, ou mesmo numa prova oral, é preciso que você, aluno, candidato, demonstre ao examinador o conhecimento da posição contrária. Existe uma forte posição no sentido de que, olha, o dano moral é a proteção da personalidade humana, da personalidade e da dignidade humana, de modo que o dano moral só pode incidir em face de pessoas físicas, pessoas naturais, em face de ser humano. Por quê? Porque estaria intimamente ligado à personalidade, aos direitos da personalidade e à dignidade. Mas a maioria da jurisprudência adota o dano moral à pessoa jurídica de direito privado, violação ao bom nome, à reputação, à honra objetiva da pessoa jurídica. O STJ, em 2021, no informativo 684 do STJ, num julgado absolutamente isolado, entendeu que a pessoa jurídica de direito público, vejam, pessoa jurídica de direito público, tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados for evidente. Novamente, num julgado isolado de 2021, divulgado no informativo 684, o STJ entendeu que a pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade, foque na credibilidade institucional, for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados for evidente. No caso concreto, foi uma violação à honra, à imagem do INSS, que gerou um abalo forte à sua credibilidade institucional, gerando desconfiança nos usuários, pensionistas, aposentados do INSS. Então, em regra, não cabe dano moral à pessoa jurídica de direito público. Mas, nesse julgado isolado, o STJ relacionou credibilidade institucional, dano reflexo aos usuários do serviço público. E, havendo esse dano reflexo ao abalo à credibilidade institucional, haveria, então, dano moral à própria pessoa jurídica de direito público. Mas, novamente, um julgado isolado. Avançando na temática dos danos indenizáveis, nós avançamos ao segunda espécie de dano extrapatrimonial. Seria o dano estético. O dano estético possui previsão na súmula 387 do STJ. A súmula 387 do STJ é aquela que admite a cumulação, no mesmo caso concreto, entre dano moral e dano estético. Súmula 387, importantíssima, admite a cumulação entre dano moral e dano estético. O que essa súmula está dizendo, no fundo? De que, olha, não existe somente um único dano moral. Existem várias espécies de dano moral em sentido amplo. Ou melhor, mais tecnicamente, existem várias espécies de danos extrapatrimoniais. E é possível que, no mesmo caso, haja acumulação entre essas várias espécies de danos extrapatrimoniais, como o dano moral em sentido estrito, o dano estético. O dano estético, pessoal, ele é a lesão que atinge, que afeta de modo duradouro o corpo humano, transformando-o negativamente. É a lesão que atinge de modo duradouro o corpo humano, transformando-o negativamente. Então, só há dano estético se a transformação for negativa. A amputação, o aleijão. Se a transformação for
positiva e voluntária, principalmente, imagina uma cirurgia plástica, não haverá o dano estético. O STJ, recentemente, em 2017, salvo engano, admitiu o dano estético pelo erro em cirurgia plástica. E a observação, duradouro não significa permanente ou perpétuo. Duradouro não significa permanente ou perpétuo. Portanto, não é necessário que a lesão, a estética da pessoa, seja para sempre. É possível, inclusive, que ela resolva o problema estético posteriormente. Duradouro, então, não significa permanente. A terceira e última espécie de dano extrapatrimonial que nós vamos tratar é o dano existencial. Vamos só lembrar que esse rol é exemplificativo, o dano moral em sentido estrito, o dano estético e o dano existencial. Não vi ainda o dano existencial ser cobrado em provas de direito civil. Mas fato é que a figura do dano existencial, ela já recebe atenção da doutrina nacional há pelo menos 10 ou 12 anos, e ela vem paulatinamente sendo incluída em decisões dos tribunais pelo país. Então, o dano existencial ainda não vi ser cobrado em provas objetivas, mas é uma figura que vem ganhando cada vez mais destaque no ordenamento jurídico brasileiro. Tanto é que, com a reforma trabalhista de 2017, se não me engano, foi acrescentado o artigo 223B na CLT, e o artigo 223B da CLT traz expressamente o termo dano existencial. Então, o dano existencial ele vem sendo muito aplicado na Justiça do Trabalho, pela frustração de férias, pelo prejuízo ao lazer do empregado, mas ele tem uma origem no direito civil. E o dano existencial ele pode ser conceituado, então, como a lesão injusta ao modo de vida e de ser da pessoa. A lesão injusta à sua rotina, a lesão injusta ao seu cotidiano. Então, é a alteração injusta do modo de vida de uma pessoa. Mas o dano existencial também se configura numa perspectiva futura. O dano existencial também pode ser compreendido como a violação a um projeto de vida real, a um projeto de vida factível, a um projeto de vida concreto. Vou utilizar um exemplo drástico, mas imagine o candidato que é aprovado numa prova oral deixa de exercer a sua profissão porque antes de tomar posse ele sofre um acidente de trânsito causado injustamente, né, por outra pessoa. Essa outra pessoa, ela impediu o exercício profissional, um projeto de vida já concretizado. O exercício da profissão ainda não fazia parte do cotidiano, da rotina, mas iria com certeza fazer, ele iria tomar posse. Ele iria exercer a profissão. Então, o dano existencial, não se assustem se passar a ser cobrado em provas. Ele já está expressamente previsto na CLT, ele tem uma origem dogmática, doutrinária no direito civil e vem aos poucos aparecendo em decisões dos tribunais de justiça do Brasil. Encerramos aqui esse bloco da aula e voltamos logo em seguida.